Muito boa noite a todos. É com muita alegria, meus queridos, que nós começamos mais uma Semana da Família aqui na nossa paróquia São José Operário. É um pouco fora do programa nacional, né? Porque na verdade a Semana da Família foi na semana passada, né? Mas por questões de organização a gente está fazendo nesta semana e vamos tentar cumprir o objetivo igualmente, que é falar da família, ensinar a respeito da família e motivar as pessoas a serem família. Se tem uma coisa que nós estamos vendo largamente atacada nos tempos em que nós estamos vivendo, é justamente a família. E não é um ataque diretamente para que as pessoas não sejam mais família, para que as pessoas não tenham mais família, mas é uma forma de subverter o sentido da família, do que é família, para que serve uma família, o que constitui uma família. Para todas essas perguntas, se eu fizesse de fato essas perguntas para vocês hoje, eu gostaria que vocês pensassem, o que é que vocês iriam me responder? O que é ser família? O que significa de fato que nós estamos reunidos numa família? Quem pode participar de uma família? Qual é a base de uma família? E talvez até o mais importante, para que serve uma família? Porque se não serve para nada, então vamos viver a vida doidado, vamos viver de maneira individualista, vamos cuidar só da nossa própria vida, arrumar um cachorrinho, ser bem feliz, cuidar dele o máximo possível, dar todo o amor e carinho, porque o que importa é amar. Sério. Amar o quê? Amar quem? Amar como? Percebam, gente, que nós entramos num clima cultural dentro do qual nós não sabemos mais dar resposta a essas coisas. E como as coisas estão mudando muito rapidamente, a gente vai sendo tragado pelas coisas da nossa cultura, pela maré que subiu rápido demais, pela correnteza que se tornou larga demais da nossa cultura, e nós já não conseguimos mais dar resposta a essas coisas. Não sabemos por que somos família, nós não sabemos o porquê da família, nem para que a família. A minha fala de hoje vai se concentrar um pouco na necessidade de nós voltarmos à família como a primeira sociedade da qual nós fazemos parte, e a primeira não só no sentido temporal, porque quando tudo começou lá no livro do Gênesis, começou com uma família, um homem e uma mulher unidos em matrimônio, e um mandato divino dizendo: crescei e... não foi crescer e guardar dinheiro para viajar para a Europa? Não foi crescer e arrumar 3 cachorros, tirando-os da rua para dar todo o amor e carinho que eles necessitam? Não foi. Não foi crescer e fazer um mestrado, um doutorado, tem aí uma carreira maravilhosa. Não foi isso. Crescei e multiplicai-vos. A palavra de Deus foi pronunciada uma vez e será para sempre assim. As coisas não mudaram. A família permanece sendo, portanto, a primeira sociedade em ordem temporal, porque tudo começou com uma família, vindo da família da Santíssima Trindade, e também em ordem de importância. Nós vamos desenvolver esse tema. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês e ajudar vocês a enxergar o porquê nós precisamos de uma família, até fora do âmbito da fé. Por que nós vivemos em sociedade, melhor dizendo? A família é um tipo de sociedade, né, em que as pessoas vivem em busca de algo comum, de um bem comum para todas elas, e por isso elas estão juntas, por isso elas não se abandonam aí no meio da natureza, porque tem um objetivo em comum ali em que uma pessoa pode ajudar a outra, certo? Por que nós vivemos em sociedade? Nos animais nós vemos isso acontecer também. Os macacos vivem em sociedade. A depender da espécie, é um tipo de sociedade até bastante sofisticada. Eles ficam todos em cima das árvores e todos juntos conseguem dar uma força muito grande à raça. Eles conseguem proteger a espécie de um modo geral. De tal forma que se está vindo um predador, o macacão pai, o macho alfa dos macacos, ele dá um grito e todos os macacos sabem exatamente o que é que está acontecendo. Perigo, alerta, protejam-se.
Se esses macacos estivessem abandonados, sozinhos, vivendo de maneira solitária, bom, com muita probabilidade, talvez eles não percebessem o perigo e virassem presa fácil das feras. As sociedades animais funcionam basicamente para a manutenção da sua própria espécie, para a manutenção da espécie no longo prazo e para a proteção dos seus indivíduos, é claro. Mas, gente, os seres humanos não vivem em sociedade apenas para não se extinguirem. Existe um algo a mais, um algo muito superior. E aí vocês vejam, por exemplo, o caso das girafas. Eu não sei se vocês já viram um parto de girafa. Alguém aqui já viu um parto de girafa? Assim, por curiosidade, digitou lá no YouTube, parto de girafa. Não, né? Depois digitem e aguentem depois o YouTube ficar mandando recomendados para vocês. Parto de hipopótamo, parto de cavalo, parto de vaca. Vai ser uma sequência de partos que vai aparecer. Parto de girafa é uma coisa bem doida. A girafa é um bicho alto e ela está lá na selva e começa a dar à luz. E as patas da girafinha pequenininha começam a sair naquela cena absurda que a gente vai vendo se desenrolar diante dos nossos olhos, incrédulos, e a girafinha vai saindo e a gente se pergunta, cadê a doula? Cadê a parteira? Cadê o pisca-pisca para montar um ambiente assim, para a girafa dar à luz, num clima de tranquilidade, ouvindo o Frei Gilson, seguindo, né, pelas tempestades, eu te levantarei, e ela tá lá, eu vou ter força, ela vai sair, essa minha bebê girafa, ela vai sair, com certeza ela vai sair, e ela motivadíssima, ela precisa pôr aquilo para fora, depende da sobrevivência da mãe, inclusive, porque se ela não sair, se o bebê não sair, morrem os dois, a mãe e o filhote, e o bebê tá saindo, e é um baita de um bebê. Quem está lá para segurar? Ninguém está lá para segurar. São 2 metros de altura e a bebê girafa já precisa enfrentar o primeiro dos seus desafios mal saindo do útero da mãe. Pá! Ela cai no chão. É um escândalo. A natureza é escandalosa, é cruel, é selvagem. E, gente, não dá muito tempo para ficar esperando, assim, todo aquele momento, tirar foto, fazer aquela marquinha da placenta, assim, na árvore da vida, e pega a placenta, vai lá. Teste do pezinho, teste da patinha da girafa, né? Põe a patinha da girafa no papel, a mãe girafa leva para casa dela, aquela recordação, tira as fotos. Não dá muito tempo. A selva não é um ambiente seguro, a natureza não é um ambiente seguro. Por mais que hoje em dia se idealize a natureza como o local onde os seres humanos seriam muito felizes. Vai para a natureza, vai ver. Nós já vamos entrar nesse assunto mais detidamente. Mas a selva não é um ambiente seguro. A girafinha, ela precisa estar pronta o quanto antes, porque tem leão. Ela pode morrer. E se ela não levantar o quanto antes, se ela não firmar as pernas o quanto antes e começar a correr o quanto antes, ela põe em risco a si mesma e a vida do grupo. Em certo sentido, em poucas horas, uma girafa está pronta para enfrentar a selva. Depois ela vai ter que crescer, vai amadurecer, assim, no sentido de... Amadurecer para a girafa é ótimo, né? Mas vai amadurecer no sentido de ganhar mais força muscular, mais agilidade, vai começar a entender melhor como funciona o seu corpo, né? E ela vai se desenvolver melhor na selva, para depois parir, o bebê dela despencar de 2 metros de altura e o ciclo se repetir. Com os seres humanos não funciona dessa forma. Não funciona. Quanto tempo custa para um ser humano estar pronto para enfrentar a selva, entre aspas, do mundo em que nós vivemos? Quanto tempo? Bom, no passado, talvez uns 12 anos, não sei, 13 anos, que era a idade com que se começava a trabalhar, né? Com quantos anos o pai começou a trabalhar? 12, né? Meu pai começou a trabalhar com 12 anos de idade. Eu comecei aos 26, porque eu sou um sacerdote, né? Então, assim, precisava fazer minha formação e tal, né? Então, não me julguem. Aos 26, não, na verdade eu tive uma experiência bastante dramática aos 19 anos de idade. Isso é história para... aos 18 anos de idade. 18 anos de idade, essa é história para um outro momento.
era muito comum que as pessoas começassem a trabalhar muito cedo. E colocando a mão no batente, você começando a trabalhar muito cedo, você começa a entender que o mundo é exigente, que é necessário se doar, se sacrificar, se entregar, se você quiser de fato ter alguma coisa de valor na sua vida. Esses dias eu fui dar uma palestra para uns jovens numa paróquia, e aí eu perguntei para eles, né? Quem aqui fez 18 anos agora, faz recentemente? Quem aqui é geração anos 2000? Quem não viu o 11 de setembro? Aí alguns levantaram as mãos, e eu perguntei, muito bem, o que você desejava, assim, do fundo do seu coração, antes de fazer 18 anos de idade? Aí eles começaram a me dar um migué, né? Porque no fundo, o que é que eles queriam dizer? Eu quero dirigir, eu quero ir pra balada, eu não quero dar satisfação da minha vida, eu quero usar o meu dinheiro como eu quiser. Meu dinheiro, que papai e mamãe deu. Ai. Mas eles começaram a falar qualquer coisa desse tipo e no fim, todos os três para quem eu perguntei o que é que eles queriam aos 18 anos de idade, entraram em comum acordo e me disseram que eles queriam liberdade. Eles querem ser livres, porque 18 anos de idade é uma idade que, nossa, muda tudo, né? Você pode ir pra balada, você pode cair na gandaia, você pode beber, você pode trabalhar, e os boletos vão chegar, e a fatura do cartão vai chegar igualmente. É claro, se papai e mamãe ajudarem o filhinho, bebezinho girafa, a desenvolverem o caminho da vida, né? É claro. E aí eu perguntei, tá, tem alguém aqui de geração mais antiga, alguém aqui é mais velho, década de 60, década de 70? Levanta a mão um senhorzinho lá no fundo do salão. Seu Rosino, o nome dele, Rosino. Perguntei para ele, seu Rosino, o que é que o senhor queria fazer? Qual que era o seu maior sonho quando o senhor estava para fazer 18 anos? O que é que o senhor mais queria quando estava para fazer 18 anos? Aí ele falou assim para mim, daquele jeitão bem simples, né? Olha, padre, não sei, porque quando eu fiz 18 anos, eu já estava trabalhando há alguns anos, eu já estava preparando a minha vida há alguns anos, eu já estava para casar, então assim, não mudou muita coisa não, eu só continuei vivendo a minha vida. Aí eu virei para o pessoal e disse assim, vocês estão vendo? Enquanto estas pessoas, desta geração, não se importavam com essa tal dessa liberdade, que na verdade é outra coisa, não é liberdade. É liberdade com ausência de responsabilidade. É isso que os jovens atuais querem. Liberdade com ausência de responsabilidade. Mas aquela geração, o que é que aquela geração estava fazendo? Cumprindo o seu dever e lançando as bases, os fundamentos sólidos para que a geração atual, dentro da sociedade atual que foi construída com o trabalho duro dos antigos, pudesse dizer, eu quero ser livre. Irônico, né? Bem irônico. E hoje em dia, é isso que move a esmagadora maioria das pessoas. Eu quero ser livre. E aí elas olham para a família, elas olham para os pais e dizem, ai que inferno, essa casa só me impede de ser feliz, vocês ficam no meu pé, vocês não me deixam ser feliz, que inferno. E aí vai, soltando impropérios atrás de impropérios contra os pais, que, embora tenham errado, como todo mundo erra, bom, deram a vida para aquele carinha ali, né? Para aquela mocinha ali, né? Que de repente está descobrindo o mundo e está sentindo um desejo muito grande de liberdade. Que na prática, liberdade é ter dinheiro fácil, sem precisar trabalhar, para viver uma vida bem gostosa, bem prazerosa. É isso é nessa ideia na qual está fundamentada a nossa sociedade atual. As novas gerações que não querem mais trabalhar. Ontem eu estava conversando com a minha tia, com os meus tios também de geração mais antiga, e eles dizendo, olha meu filho, como é difícil encontrar gente que quer trabalhar. Não quer, o povo não quer mais pegar no batente, não quer mais gastar energia, não quer trabalhar pelo bem comum de alguma forma. Só querem os direitos, só as benesses, só aquilo que vem fácil. Mas aquilo que em contrapartida se exige deles, ninguém mais quer fazer isso não. Ninguém mais quer isso não. Estendendo longamente, indefinidamente o tempo na universidade,
fazendo mestrado, fazendo doutorado, pós-doutorado, sem trabalhar, sem produzir nada de real, só produzindo papel, que vai ficar lá na universidade, não vai servir para absolutamente nada. E quando decide trabalhar, não sabe enfrentar a vida, porque passou tanto tempo viciado na internet, viciado em jogos, viciado em pornografia, que o cara não sabe o que fazer com a vida. E aí acontece qualquer coisinha, qualquer sofrimentozinho, é o fim. Acabou. Vou lá na frente da prefeitura fazer uma manifestação, porque eu estou me sentindo muito injustiçado. Gente, nós estamos criando essa sociedade. E eu falo nós mesmos, nós que estamos aqui, não é o povo lá fora, esses mundanos, pagãos, né? Não, somos nós, porque nós não sabemos mais o que é ser família. Nós não sabemos mais a importância que tem a família na vida de uma pessoa. Um jovem hoje, uma pessoa adulta hoje, que tem como projeto de vida crescer financeiramente, ganhar dinheiro e ter um padrão de vida, materialmente falando, elevado, esse jovem não aprendeu o que é ser família. E ele vai se frustrar. E está na cara que nós estamos vivendo assim cada vez mais. Por quê? Quem tem dinheiro, qual é o projeto de vida de quem tem dinheiro? Eu não estou julgando as pessoas em si, mas eu estou julgando a cultura. Qual é o projeto de vida de quem tem dinheiro? Sair o quanto antes dos bairros para morar num condomínio fechado. E o que é que motiva esta vivência num condomínio fechado? Justamente a condição financeira. Porque afinal de contas, eu sei, a insegurança pública é um negócio bastante sério. Quando nós morávamos lá no Cristo Rei, nós éramos sucessivamente ano sim ou ano não, ou ano sim, né? Assaltados. Agora parece que melhorou. Disseram que o Comando Vermelho começou a dominar, então tá melhor, né? Porque roubo pequeno aqui não. Roubo pequeno não, né? Então melhorou. Mas era complicado, e de fato eu entendo. Mas as coisas estão se degringolando cada vez mais em nome de um projeto de vida feliz que é material. E nós continuamos a viver juntos em vista desse projeto material. Eu quero ganhar dinheiro, você quer ganhar dinheiro, nós queremos ser felizes com o dinheiro, então nós vamos trabalhar juntos. Ótimo, esse é o bem comum que nos move, o dinheiro, a satisfação material. O Concílio Vaticano II, quando falou a respeito do bem comum, disse o seguinte: o que é o bem comum? O bem comum é o conjunto daquelas condições da vida social que permitem aos grupos, os vários grupos dessa sociedade, e a cada um dos seus membros, porque o que importa no fim das contas não é o grupo, é a pessoa, não o indivíduo. Esse termo ele é problemático, é a pessoa, porque pessoa está sempre em relação, indivíduo não, é diferente. O bem comum é o conjunto daquelas condições da vida social que permitem aos grupos, e cada um dos seus membros, atingirem de maneira mais completa e desembaraçadamente o quê? O que é que o bem comum visa? A própria perfeição. Uma girafa que pariu e deu à luz, e gerou ali uma girafinha, qual será o objetivo de bem comum dela dentro dessa comunidade na qual ela acabou de surgir? É manter a espécie, sobreviver e continuar seguindo, não tem mais nada. Assim também com os primatas e assim também com muita gente, vamos ser bem sinceros. Mas conosco não é assim, porque aquilo que define a nossa perfeição não é dado meramente pela nossa natureza. Nosso Senhor nos disse que nós seremos perfeitos na medida em que aprendermos a amar. E para amar é necessário se sacrificar. Animal não se sacrifica, gente se sacrifica. Ai, padre, mas eu conheço uma história de um casal de araras azuis que eles viveram a vida inteira juntos, e aí quando a arara azul fêmea morreu, o macho nunca mais procurou uma outra fêmea. Ele viveu esse sacrifício, essa entrega para o resto da vida dele, esse amor maravilhoso, um filme de romance. Menos, né, gente? Menos, né? Sacrifício é algo consciente, feito de maneira deliberada pelo bem do próximo. Na prática, as nossas famílias e os nossos grupos, as nossas sociedades, e particularmente aquelas sociedades dentro das quais
a gente passa a esmagadora maior parte do tempo, do nosso tempo, que é uma empresa, que é o trabalho. O que é que as pessoas fazem ali? Por que elas estão ali unidas? Qual é o objetivo delas? Ganhar dinheiro. Elas estão na empresa e vivem aquela comunidade por causa do dinheiro. Elas estão numa repartição pública e vivem aquela comunidade por causa do dinheiro. Elas estão numa escola, e isso é deprimente, isso é terrível. Elas estão numa escola e trabalham numa escola e são professores apenas para ganhar dinheiro. Ah, padre, mas o senhor sabe como é, a gente tem que sobreviver, né? Eu sei como é. Tem que sobreviver mesmo. Mas quem sobrevive apenas é bicho. A perfeição do ser humano está para muito além da mera sobrevivência e da manutenção das espécies, da nossa espécie. Por isso, as nossas famílias precisam ver muito além se quiserem, de fato, dar alguma resposta à crise que nós estamos vivendo. A perfeição a qual nós almejamos é a perfeição da caridade. E, gente, amor, caridade, amor é até difícil usar essa palavra porque está muito vilipendiada já, né? Está muito desgastada. Mas a caridade de Cristo não surge do nada, é preciso ser ensinada. E é por isso que Jesus, quando veio à Terra, o que é que ele fez? Ele apareceu adulto e disse, resplandecente em toda a sua glória no meio de uma luz inefável, ele disse: eis que eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E falando isso, ele subiu aos céus em toda a sua glória, e os anjos começaram a cantar, e pronto. Foi esse o momento de Jesus, o contato de Jesus com as pessoas aqui na Terra. Não, né? Por que ele não só falou o que era para fazer? Porque ele precisava ensinar. Ensinar. É preciso se educar para o amor. É preciso se educar para a caridade, para a perfeição do amor, a qual o bem comum diz respeito. Nós tendemos para esta perfeição. Só que se a perfeição de nossas vidas significa ter aquela vida maravilhosamente estável e segura que o dinheiro é capaz de dar, quando nós a alcançarmos, nós nos daremos conta de que a felicidade não veio também. E nós já teremos esquecido, ou nunca teremos aprendido, o que de fato significa ser família, e a chance de a gente se revoltar e acabar caindo em grupos perigosos, porque ninguém aguenta viver de maneira isolada. Se a sua família não dá condições para você de uma vida comunitária, você vai procurar um outro grupo, aí que o problema começa a aparecer mais gravemente. Mas já estava lá com toda certeza. Precisamos então voltar a considerar a família como esta sociedade primeira, dentro da qual se faz a coisa mais básica de todas, que é ensinar a amar. Imaginem só, popularmente o pessoal fala, né? Se todo mundo amasse, talvez não houvesse guerras. E de fato, se todo mundo aprendesse a desejar o bem do outro, a trabalhar pelo bem do outro e se sacrificar por isso, muito provavelmente não houvesse guerras. Mas onde é que se aprende isso? Na empresa? Hoje em dia está na moda contratar coaches e treinadores e equipes para dar algum tipo de treinamento para as empresas, porque os funcionários, em primeiro lugar, na maioria das vezes, não sabem o básico do que significa ser gente. Aí tem que alguém lá ensinar. Aí depois o funcionário precisa entender que ele tem valor, que ele tem potencial, que ele precisa acreditar mais em si, que ele pode enfrentar desafios. Então vai lá o coach, o treinador, e motiva, e faz as pessoas se relacionarem, se comunicarem, olharem nos olhos umas das outras. Ótimo, está dando um excelente treinamento. Para quê? Para o patrão lucrar mais. Não estou dizendo que não tem que cuidar da empresa, não é isso. Mas eu estou dizendo que se a gente tem que fazer isso dentro da empresa, é porque as nossas famílias estão muito capengas. Muito mesmo. Porque nós já nos esquecemos de qual é o objetivo de uma família, que é o de ensinar e de mostrar como é que se ama. Vejam essa situação, o exemplo desse carinha aqui, que talvez ilumine um pouco a nossa reflexão. O nome dele é um americano chamado Christopher McCandless.
Ele ficou famoso nos Estados Unidos porque se tornou aquele homem idealista, romântico, que viu vários problemas na sociedade hipócrita burguesa dos Estados Unidos e saiu o mundo afora desbravando a natureza selvagem para encontrar a sua liberdade, a liberdade tanto desejada, tanto buscada por ele, e uma história que acaba de forma bastante trágica, vocês verão. Ele nasceu em 1968, na região metropolitana de Los Angeles, na Califórnia, e depois se mudou para Virgínia, para a região mais a leste dos Estados Unidos. Cresceu numa família boa, classe média alta, de pais trabalhadores, tinha tudo o que queria e aprendeu um pouco do seu cristianismo dentro dessa família. Mas os seus pais eram para ele insuportáveis. Ele achava os pais hipócritas, falsos, falavam de virtudes, mas na verdade eram extremamente viciados, e os filhos veem isso muito mais do que ninguém. Não adianta ficar tentando esconder coisa de filho não, porque filho vê, tá? Não adianta. E ele começou a se revoltar de alguma forma com a sociedade. Isso é bem coisa de menino rico que não tem nada para fazer da vida, né? Que foi para a universidade, fez antropologia, aí ele descobriu o que era de fato o homem natural, o homem que sabe viver com a natureza, que sabe lidar com a natureza. E o que é que ele fez para resolver esse problema? Para resolver o problema da hipocrisia da sociedade contemporânea, que é real mesmo. O povo fala, vamos viver do amor, mas na verdade só está preocupado com o seu objetivo pessoal, egoísta, né? E ainda coloca o nome de Deus no meio da coisa. O Christopher McCandless percebeu o problema. A nossa sociedade cristã burguesa é hipócrita. Não vive a caridade, não vive de fato aquilo que prega, senta em cima dos próprios defeitos e se acha muito boa. Muito boa, porque ama Jesus. Ama Jesus aonde? Cadê o amor a Jesus? Qual foi a decisão que ele tomou para se livrar dessa situação e seguir um caminho de verdadeira liberdade, como ele tanto desejava, de alcançar a sua essência, de encontrar a sua essência? Está na moda, né, essas expressões. Hoje em dia eu preciso me encontrar a minha essência, encontrar quem eu sou, né? O que é que ele fez? Ele sumiu do mapa, sem dar notícia para o pai e para a mãe do seu paradeiro, e foi viajar Estados Unidos adentro, desbravando o oeste americano, a caminho da costa oeste, mas a sua intenção era chegar no Alasca, lá no norte. Porque ele queria ter um contato mais firme com a natureza. Gente, natureza, para quem nunca morou na roça, como é o meu caso, para quem nunca teve contato real com a natureza, nunca teve que sofrer de fato o que é que significa viver na natureza, a turminha mais jovem aí acha que natureza é canteiro bem cuidado pela prefeitura das rotatórias. Aquilo ali é natureza. O canteiro aqui da Beira Rio, com a Sérgio Mota, que tem um viaduto por cima, né? Nossa, um canteiro super bonito, bem arborizado, gramadinho. O pessoal acha que natureza é a natureza dos condomínios fechados, em que o jardineiro vai lá, cuida tudinho, ou a natureza que o seu paisagista que você contratou para planejar as plantas que estarão presentes dentro da sua casa para dar aquele clima tropical. O pessoal acha que natureza é isso. Ou como a Xuxa fez, né? Você sabe o que a Xuxa fez? A Xuxa construiu uma casona no meio do mato, mas não bastou. Ela trouxe o mato para dentro da casa dela. Então ela não fez um jardim de inverno, ela fez um campo de futebol de mata dentro da casa dela, e os passarinhos ficam soltos. Imagina a cagação dentro da casa. Nossa senhora, gente. É cada ideia de jirico, que é impressionante. Mas tem um matagal dentro da casa dela. Ótimo, lindo, maravilhoso ter contato assim com a natureza, com o seu piso de mármore Carrara, com o seu estofado caríssimo dentro da sua casa com ar-condicionado. Nossa, natureza. Natureza, quer ter contato com a natureza? Vai no Cerradão ali no Parque Mãe Bonifácio agora, que está com o tempo seco. Vai lá, se embrenha no meio do mato, para ver o que é natureza, de fato. Esse carinha foi, então, para a natureza, para encontrar a sua liberdade, para encontrar o seu eu, a sua essência, o seu eu mais íntimo. E aí, no meio do caminho, ele foi se encontrando com algumas pessoas, ele virou um ícone popular, tá?
porque ele se desapegou do dinheiro, ele tinha $24 mil na conta, e aí ele fez a doação desse dinheiro todo para obra de caridade. Nossa, que pessoa abnegada, né? Entregue. E depois ele teve uma situação lá que teve uma enchente, o carro dele pifou com a enchente e ele queimou o resto de dinheiro que ele tinha no bolso, assim, quase que como um ato simbólico da libertação do mercado capitalista opressor que me impede de ser feliz. E em certo sentido impede mesmo, ele tem razões, mas a solução foi bastante inadequada. E ele foi caminhando assim, e assim passou 2 anos nesse movimento idealista, romântico, de se encontrar consigo mesmo no meio da natureza, esperando que ele pudesse receber da natureza aquilo que ele tanto buscava. O cara não passava de um egoísta, desalmado, que não se preocupava com os seus. Ele não deu notícia para a família de onde ele estava. A família não sabia onde ele estava. Ele até conversava com a irmã dele por carta, que decidiu seguir um outro caminho, que foi o de querer ser milionária, né? Ela quis resolver o problema da família dela querendo ser milionária, porque ela pensou assim, bom, a minha família não dá segurança, então eu vou procurar segurança em outro lugar. Onde? No dinheiro. Talvez não tenha resolvido muito a questão. Um foi procurar segurança na natureza, o outro foi procurar segurança no dinheiro. E ele foi se encontrando com várias pessoas ao longo do caminho, e essas pessoas achavam fascinante a sua figura selvagem, espirituosa, alegre, livre, desapegada. Mas muita gente, depois a gente vai recebendo os relatos como eles de fato são, muita gente começou a dizer que o cara era um egocêntrico, que ele só pensava em si mesmo. Ele deixou que uma menina, por um lugar onde ele passou, se apaixonasse por ele e depois abriu mão dela assim completamente. Ele utilizava as pessoas para carona, falava alguma coisa para elas e depois as abandonava, não criava vínculo com ninguém para viver a sua solidão libertadora, né? E feliz e alegre, na visão dele, até que ele chegou no Alasca. Conseguiu, enfim, chegar no Alasca. E lá no Alasca, ele foi com uma arma, ele foi com um pacote de 5 quilos de arroz, levou um pacote de tio João com ele, né? Para ele não passar fome, e foi com uma arma que não era muito eficaz, porque aquela arma não seria capaz de matar um urso, por exemplo, se aparecesse um urso, e com muita probabilidade iria aparecer. Nós estamos falando de um lugar bastante ermo, no meio da natureza selvagem. Só um detalhe, fizeram um filme sobre esse assunto, viu? Eu não vi o filme, Na Natureza Selvagem, eu acho que é o nome do filme, mas eu não assisti. E chegando lá, então, ele precisou encontrar uma forma de sobreviver, né? Assim, não tem mercado, não tem hospital, não tem casa, não tem escola, não tem estrada, não tem centro comunitário para se divertir um pouquinho, não tem cinema, muito menos internet. O que é que ele vai fazer? Nessa região bastante erma, ele começou a se alimentar de raízes, de sementes, e encontrou um ônibus que ficou abandonado lá por uma empresa de mineração de outrora, que abriu estrada naquela região. E ele começou a morar no ônibus. E aí, olha que interessante, né? O cara queria viver na natureza, livre, sem depender de nada, mas como ele não encontrou amparo na natureza, ele foi morar dentro de um ônibus, né? O que é que custou para se construir um ônibus? Quantas pessoas trabalharam em sociedade para que aquele ônibus fosse construído? Quem projetou aquele ônibus? Quem desenhou aquele ônibus? Quem pensou na utilidade daquele ônibus? Por que aquele ônibus foi construído daquele jeito? Qual era a finalidade dele? Aquilo só foi possível porque homens que viveram em sociedade tiraram aquele ônibus do campo das ideias para trazê-lo para o mundo real. Enfim, a hipocrisia. Quero viver na liberdade da natureza, mas como não consigo, então vou ver aqui no meu ônibus, que eu encontrei, e ao mesmo tempo vou começar a escrever nos meus diários, dizendo, nossa, como é maravilhoso viver na natureza, aqui é o lugar onde eu me encontro comigo mesmo, e por aí vai. Foram as coisas que ele deixou escritas no diário dele. Ele mandou uma carta, no mesmo ano que ele morreu, dizendo o seguinte, e a carta, ela é bastante esclarecedora a respeito de como estava o coração dele e vai nos ajudar a entender também um pouco a nossa situação. Nessa carta que ele mandou para um dos amigos que ele fez ao longo desse caminho lá para o Alasca, ele diz assim: gostaria de repetir o conselho que lhe dei antes.
você deveria promover uma mudança radical em seu estilo de vida. Olha, quase evangélico isso aqui, hein? Uma conversão. Você deveria promover uma conversão. E ele completa dizendo: e fazer corajosamente coisas em que talvez nunca tenha pensado ou que fosse hesitante demais para tentar. É quase São Paulo apóstolo. Quase. Movendo os cristãos, incentivando os cristãos a serem corajosos, a mudarem de vida, a aceitarem a vida nova que o Cristo trouxe. Vai vendo. Aí ele diz assim: tanta gente vive em circunstâncias infelizes e, contudo, não toma a iniciativa de mudar a sua situação, porque está condicionada, olha só, eu concordo com ele, hein, nisso aqui, está condicionada a uma vida de segurança, conformismo e conservadorismo. Tudo isso parece dar paz de espírito, mas na realidade nada é mais maléfico para o espírito do homem que um futuro seguro. Gente, isso aqui é a doutrina de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus disse que o que importa é o instante vivido com muito amor e com muita intensidade, porque eu só posso encontrar Jesus no instante atual em que eu me encontro. Eu me encontro com Jesus agora, nesse momento em que estou aqui com vocês. Eu só tenho o dia de hoje para amar. Então, tolo eu se achar que eu vou ter uma vida muito segura e muito feliz e só então eu vou conseguir amar a Deus. Ele tem razão. Ele tem razão. E aí ele diz: a coisa mais essencial, aqui começa a ficar problemático, a coisa mais essencial do espírito vivo de um homem é a sua paixão pela aventura. E começa a ficar complicado. A alegria da vida vem de nossos encontros com novas experiências. Se você está considerando novas experiências como formar uma família, pôr a cara a tapa, colocar filho no mundo, aprender a educar, gastar dinheiro. Ai, padre, mas gasta muito dinheiro criar filho. Ok, você vai gastar dinheiro com o quê, se não for com filho? Você vai guardar dinheiro para quê, se não for para cuidar de filho? Para cuidar de pet? Ele diz: você está errado se acha que a alegria emana somente ou principalmente das relações humanas. Demonizou o ser humano. O problema da civilização é este câncer chamado ser humano, na visão dele. Então tem que se livrar do câncer. Se eu não consigo fazer quimioterapia, então eu vou fugir do câncer, vou para o meio do mato. E ele disse: você está errado se acha que a alegria emana somente ou principalmente das relações humanas. Deus a distribuiu em toda a nossa volta. Usa até o nome de Deus para reforçar seu argumento, né? Está em tudo ou em qualquer coisa que possamos experimentar. Nós só temos de ter a coragem de dar as costas para o nosso estilo de vida habitual e nos comprometer com um modo de vida não convencional. Vamos ser bem sinceros, isso se aplica, mais uma vez, radicalmente ao cristianismo. Porque se cristão hoje, promotor de uma família numerosa, anti-controle de natalidade, anti-aborto, anti-eutanásia, a favor da educação dos filhos, concentrada especialmente na autoridade dos pais, na liberdade que os pais têm e devem ter para educar os seus filhos. Vamos ser bem sinceros, isso é bem não convencional. Bem mesmo. Porque o que é o natural? Ter 1 ou 2 filhos, a criança fez 2 anos, vai para a creche, porque o pai e a mãe têm que trabalhar. Pausa. Eu estou comentando a cultura. Eu não estou falando de pessoas em específico, tá bom? Eu não estou jogando vocês. Eu estou jogando a cultura, para que a gente entenda o que é que a gente pode fazer diante desses problemas. Colocou a criança na creche, que da creche vai passar para o jardim de infância, do jardim de infância vai passar para o ensino fundamental, do ensino fundamental vai passar para o ensino médio, do ensino médio vai passar para o ensino superior, onde ele vai ficar meio drogadinho, fumar uma maconha, entregar-se ao mundo dos prazeres, ficar frustrado aos 25 anos e sair perguntando pelo porquê da existência. E aí? Vai para onde? A vida não convencional hoje é a vida cristã, que ninguém quer viver, porque prende, né? Teoricamente prende demais, mas eu quero ser livre para me matar. Ele conclui dizendo: o que eu quero dizer é que você não precisa de mim ou de qualquer outra pessoa para pôr esse novo tipo de luz em sua vida.
Ele está simplesmente esperando que você o pegue e tudo que tem a fazer é estender os braços, assim, uma motivação bem espirituosa, um coach quase, né? A única pessoa com quem você está lutando é com você mesmo. E o último parágrafo ele diz: espero que na próxima vez em que eu encontrar, você seja um homem novo, com uma grande quantidade de novas experiências na bagagem. Não hesite nem se permita dar desculpas. Simplesmente saia e faça. Simplesmente saia e faça. Você ficará muito, muito contente por ter feito. E assim encerra a carta. Sabe o que é curioso? Nesse mesmo ano, alguns meses depois, ele se deu conta de que a jornada espiritual dele no meio da natureza tinha alcançado o seu objetivo e ele decidiu voltar para a civilização, enfim. E ele foi atrás de voltar. Só que era agosto, no mês de agosto é verão no Alasca, e no verão no Alasca, especialmente naquela região, é o período de degelo, onde o gelo começa a derreter e rios temporários se formam. Formou-se um rio temporário naquela região que estava com uma correnteza muito forte e congelante, né, gente? Porque assim, não é porque é verão que a água está a 28 graus como no Nordeste, né? É água congelante, de degelo. Ele não conseguiu atravessar o rio e então voltou para o seu ônibus para tentar ainda sobreviver por algum tempo até poder diminuir a força da água e ele conseguir atravessar e voltar para os Estados Unidos. Ele foi tão idealista, tão romântico, no péssimo sentido da palavra, né? Que ficou tão preso nas suas ideias que ele não procurou outras formas de ultrapassar aquele riacho, enquanto que a 400 metros mais à frente tinha uma antiga ponte que fora deixada no passado pelos mineradores que trabalhavam lá. O cara morreu de fome por causa das suas ideias, literalmente. Quando encontraram ele, ele já estava morto há 2 semanas dentro do ônibus e havia um lembrete na porta do ônibus que dizia o seguinte: SOS, preciso de ajuda. Estou aleijado, quase morto e fraco demais para sair daqui. Estou totalmente só. Não estou brincando. Pelo amor de Deus, por favor, tentem me salvar. Estou lá fora apanhando frutas nas proximidades e devo voltar esta noite. Obrigado, Chris McCandless. Morreu por causa das suas ideias de jerico, que o fez buscar a liberdade no lugar errado. Onde está a liberdade? Para simplificar, a liberdade está no amor. A liberdade está na entrega por alguém. A liberdade está no compromisso que é feito por alguém. E é para aí que nós devemos tender a nossa vida, meus queridos. Porque do contrário, nós iremos nos apegar a qualquer grupo que tenha uma ideia forte o suficiente para mover os nossos corações, porque nós somos seres comunitários, não deixaremos de ser. O Christopher McCandless aprendeu da pior forma possível que nós precisamos da sociedade para viver, mas não é qualquer sociedade. Nós vamos viver no nazismo? O nazismo era uma sociedade. Qual era o objetivo do nazismo? Colocar a raça ariana acima de todos e os outros descartar da pior maneira. Ótimo, o bem comum era colocar a raça ariana acima de todos. Vamos viver numa civilização comunista? Qual é o bem comum de uma civilização comunista? Teoricamente, é o proletariado no poder, mas na verdade é fortalecer uma elite que controla todo um povão que vive a igualdade, enquanto uns são mais iguais do que outros. E qual é o bem comum de uma sociedade burguesa, materialista e capitalista como a nossa? Viver uma vida confortável e material, que está levando as pessoas a tomar remédios psicotrópicos, a gastar dinheiro com psiquiatra e psicólogo, a procurar experiências místicas e esotéricas porque já não encontram mais sentido na vida e a pensar no sentido da vida, por fim, eventualmente, pensando até em suicídio. Não tem para onde correr. De direita, de esquerda, de cima, de baixo, qualquer ideologia vai dar ruim. Porque a salvação está no amor. Ai, que lindo, né? Que frase linda. Para colocar hoje no story quando você for divulgar essa minha palestra. Que arrasou. A salvação está no amor. Ótimo! Como é que nós vamos fazer para amar? Quem vai nos ensinar a amar?
Nosso Senhor nos pediu para amar como Ele nos amou. Olha ali, o paradigma. Nós precisamos ensinar as nossas crianças, e é para isso que nós temos família, para educar criança, e para nos educarmos também enquanto educamos crianças, nós precisamos ensiná-las a amar como Cristo nos amou, a exercer um espírito de sacrifício, de entrega, de generosidade. Mas hoje não é isso que acontece. A educação ela é toda voltada para o mercado de trabalho. Toda. Que não está dando muito resultado ultimamente, né? A doutrina social da igreja diz para nós o seguinte: a família, comunidade natural na qual se experimenta a sociabilidade humana pela primeira vez, contribui de modo único e insubstituível o bem da sociedade. O que é que isso quer dizer? Se você quer uma sociedade firme, solidamente estruturada, com valores perenes, relativos à natureza humana, que tem um jeito de funcionar de maneira correta, invista na família. Se você quer destruir uma sociedade, destrua a família. E é exatamente isso que nós estamos vendo acontecer. O que é a mentalidade dos jovens hoje em dia com relação aos seus pais ou aos seus avós? O que é que os jovens de hoje em dia pensam a respeito dos seus pais e dos seus avós? Especialmente aqueles que foram pervertidos por ideologias mil que recebem na universidade. Os pais ou os avós são retrógrados, hipócritas, fascistas, racistas, homofóbicos e por aí vai. A lista segue. Colocou-se uma divisão, uma ruptura clara, uma ruptura claríssima entre duas gerações e uma geração contra a outra. No passado, eu acho que a coisa mais normal era os mais jovens aprendem dos mais velhos, correto? Hoje em dia, os mais jovens, de maneira arrogante, querem ensinar como é que se vive a vida, como é que se vive a liberdade, como é que de fato se constrói uma sociedade. Pura arrogância, pura soberba diabólica, que está destruindo as nossas famílias. Aí, como eles se sentem muito sozinhos, porque solidão é uma coisa que ninguém escolhe ter, você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, de cima, de baixo, de diagonal, não interessa, você vai experimentar a solidão. Você tem que se aliar a algum grupo, você tem que fazer alguma coisa. Hoje está na moda, não sei se vocês já viram isso, está na moda dar nome à planta. E cuidar de planta, e conversar com planta. Gente, isso é ou não é o suprassumo da vida solitária? É bom ter uma plantinha dentro de casa, né? É bom, mas tá, né? É preciso pensar em outras coisas, né? É preciso conversar com outras pessoas, né? E seu vizinho lá, conversa com o vizinho, vai lá pedir uma xícara de açúcar para ele. Finge que acabou. Eu estou precisando de uma xícara de açúcar. A pessoa vem lá, dá para você e você começa a conversar com ela. Olha que coisa diferente. Meu vizinho esses dias perguntou para mim: padre, eu quero te fazer uma pergunta íntima. Vizinho, ele me chama de vizinho. Vizinho, quero te fazer uma pergunta íntima. Posso? Eu falei: não sei se eu vou poder responder pergunta íntima. Eu já pensei, né? Você não gosta de mulher? Você não tem interesse em se relacionar com outras pessoas? Porque é isso que o povo pergunta, de pergunta íntima para padre, né? Aí ele perguntou assim pra mim, eu falei: vamos lá, faz a pergunta, vamos ver o que é que eu posso te responder, né? Ele falou: cara, a sua saúde tá boa? Eu falei: por quê? Eu te vejo pedindo comida aí por aplicativo, isso não é bom não, hein, vizinho? Olha o colesterol, hein? Eu falei: cara, você tá me perguntando isso? Mas tá bom, né? Uma forma de socialização, de conversar, né? Eu falei: olha, eu acho que tá boa. Você é jovem, né? Mas uma hora você vai chegar como eu, né? Você tá vendo essa cicatriz aqui, ó? Pois é, falta de cuidar da minha saúde, então pensa bem, reflita nos seus hábitos. Eu falei: tá bom, ótimo. Uma forma de se comunicar com as pessoas, é claro, né? Que hoje, assim, é quase impossível de acontecer, gente. Nós vivemos uma vida de supra-sumo individualista. Ninguém se importa com mais ninguém. Vida de apartamento, então, meu Deus do céu. Você que mora em apartamento, sabe o nome dos seus vizinhos? De andar, não estou falando do prédio. De andar. Eu estou colocando a carapuça em mim também, tá? Porque os meus pais moram em prédio já tem 10 anos e eu não conheço o nome. A senhora conhece?
Não vou expor a senhora, né? Tá bom, mas já expondo, ela não conhece. Eu também não conheço. Ninguém se relaciona. Ninguém se relaciona. Por que as pessoas mudam para apartamento? Para terem uma vida sossegada. E nisso a gente vai perdendo esse lastro de humanidade, de vida social, de necessidade de fato estarmos unidos em prol de um bem que nos une, um bem que é comum a nós. E qual é esse bem? Alcançar a perfeição humana na caridade. E para isso é preciso ensinar, e é preciso se gastar pelo outro. Ninguém vive pela caridade se não se entrega, se não se sacrifica. Por fim, a doutrina social da igreja diz para nós também o seguinte: uma sociedade, à medida da família, é a melhor garantia contra toda a deriva de tipo individualista ou coletivista. Se as famílias são fortes, o nazismo não pega. Se as famílias são fortes, o individualismo materialista não pega. É isso que a doutrina social da igreja está falando para nós. Porque nela, na família, a pessoa está sempre no centro da atenção, enquanto fim, e nunca como meio, como instrumento. Eu sei que vocês já ouviram falar em algum lugar por aí, se vocês mesmos já não disseram: ai, eu gostaria tanto de ter um filho, porque eu sinto que só com um filho eu vou me realizar plenamente. Aqueles que falam que querem ter filho, é claro, né? Filho não é para se realizar, gente. Filho é para se doar, é para se entregar. E essa confusão, vocês vejam, eu estou lançando um monte de coisa aqui que está gerando essa confusão absurda na nossa cabeça a respeito do que é que nós estamos fazendo aqui, do porquê é que nós temos que ser família, do porquê é que nós temos que nos importar com a nossa família, de tal forma que os nossos natais sejam mais divertidos, né? Porque hoje em dia o Natal, nossa, é uma sem graceira, meu Deus do céu. Ninguém sabe mais o que está fazendo na ceia de Natal. Os que vão para a missa, aí chegam lá na ceia. A ceia, tá todo mundo assistindo TV Globo, esperando dar meia-noite, porque aqui no Brasil tem esse costume, né? De esperar dar meia-noite para dar Feliz Natal. E todo mundo lá conversando sobre amenidades, falando um pouquinho mal da vida dos outros, porque quem nunca, né? E vendo a programação da Globo e esperando da meia-noite. Conforme foi passando a ceia, foi se adiantando, né? Porque pra que ficar aqui esperando meia-noite? Vamos comer, né? Vamos adiantar já a ceia, a gente já come a ceia, aí depois a gente fica esperando da meia-noite só pra dar Feliz Natal. Aí deu Feliz Natal, 00:05, tá todo mundo indo pra casa. Pra quê? Qual o sentido disso aqui? Se tem uma festa que é insuportável hoje em dia, infelizmente, é o Natal. Festa em família, né? Nossa, engraceira. Ninguém sabe mais o que fazer. Quando não tem do outro lado um amigo secreto regado a muita cerveja. Ai, é aquela nojeira, meu Deus do céu. Pra quê? Não faz sentido também igualmente. Nós perdemos os nossos valores cristãos enquanto sociedade. Isso já não fecunda mais a nossa vida enquanto família, enquanto sociedade, porque nós nos movemos por objetivos materialistas e mundanos. E por causa disso nós estamos destruindo as futuras gerações e a nós mesmos. Temos que voltar à origem. Temos que voltar à família. A família como Deus pensou. Um lugar em que se valoriza as pessoas, em que se cuida de pessoas, em que se educa pessoas em vista do bem mais perfeito, qual seja a caridade de Cristo. E para isso, gente, é preciso aprender a lutar contra o pecado, é preciso aprender a dizer não a muitas solicitações que vêm do mundo. Aí você pode me dizer hoje: mas padre, você que já tem quase 60 para cima, mas padre, eu ensinei tudo isso. Desculpa, mas não foi o suficiente. A cultura veio muito mais forte. A gente vai ter que repensar essas coisas. É na família que vai ter que se ensinar o que é que significa generosidade, o que é que significa perdão, o que é que significa trabalho duro, o que é que significa entrega. Mas olha, se a solução para todos os conflitos é a Peppa Pig no celular, esquece. Não resolve.
Ai, padre, lá em casa não é Peppa Pig, é galinha pintadinha. Então tá bom. Que seja. Que seja. Não podemos negligenciar a nossa missão principal. E isso vai reverberar, é claro, nas outras comunidades maiores das quais nós fazemos parte. Por exemplo, a igreja. É muito triste ver a igreja hoje em dia como um lugar de oferta sacramental. As pessoas vêm aqui, recebem os sacramentos e vão embora. Acabou. Acabou. Cadê a vida comunitária? Cadê aquela importância que se dava uns para os outros na paróquia, onde a paróquia era de alguma forma o centro da vida comunitária? Não é mais. Qual é o centro da vida comunitária hoje? O shopping. O shopping é o centro da vida comunitária. As pessoas vão no shopping para se divertir, para passear, ver gente bonita, não precisa comprar nada. É só entrar no shopping, já se diverte. Os nossos valores mudaram bastante, né? E nós precisamos voltar. A família é a primeira sociedade. E se nós estamos vendo, se vocês como eu, estamos vendo inúmeros problemas na sociedade atual, não queiram resolver de cima. Não é mudando presidente, não é fazendo associação de bairro, não é fazendo projeto político, não é por aí. Isso é importante, mas não é por aí. É voltar para a origem. É a família. É o cuidado da família, a importância que se dá à família, aos filhos particularmente. Se o seu casamento não é um casamento que gerou filhos biológicos por razões diversas, não tem problema. O próprio ato de um homem e de uma mulher se unirem em santo matrimônio, em uma só carne, já significa que ali aconteceu uma nova criação. Deus está criando algo novo de novo. Então você já está dentro do projeto de Deus para a família. Agora precisa se doar de alguma outra forma, se entregar de alguma outra forma. Apliquem isso na vida de vocês, ensinem isso às novas gerações. Vamos arrumar um jeito de fazer a família ser valorizada novamente. Estou vendo muitas iniciativas positivas, fico muito feliz por causa disso, né? E família é aquilo que vai nos salvar, com toda certeza. E não sei quem foi que disse que o último ataque que seria feito à nossa civilização seria feito contra a família. Eu acho que não há dúvida de que nós estamos passando por essa situação, certo? Um ataque duro, cruel às nossas famílias. Seja no campo da tecnologia, que está inventando diversas outras maneiras de contraceptivo, seja no campo da ideologia, que vem promovendo cada vez mais o pai e a mãe de pet do que, de fato, um pai e a mãe genuíno que se importa com uma criança, que dá muito mais trabalho, é claro. E nós precisamos começar essa mudança por nós. Nosso Senhor começou a mudança fundando uma família de 12. Ali era a família, com toda certeza. Ele uniu aquelas pessoas em vista do bem mais perfeito, a caridade, e os ensinou. Não só falou, ensinou, mostrou e pediu para que a igreja fosse família. Padre Paulo vai desenvolver melhor esse tema amanhã. Na igreja nós também devemos ser família. E o princípio é o mesmo. Educar para a caridade, educar para alcançar o reino dos céus, que é a plenitude da caridade e o foco de nossas vidas. Então não deixemos aquilo que é o mais importante na medida do possível. Vamos tentar resgatar as coisas dentro de casa, desligando um pouco as telas, fazendo coisas mais naturais de uma família, rezando mais, pedindo mais pelas famílias e por aí vai. Há muita coisa que pode ser feita. E especialmente quando você vira uma pessoa que diz que quer ter muitos filhos, uma pessoa que diz que quer cuidar da educação dos seus filhos, uma pessoa que está comprometida, inclusive, a deixar o mercado de trabalho para cuidar dos seus filhos, não seja uma pedra no sapato, pelo amor de Deus. Incentive, valorize, ajude. Isso vai salvar a nossa civilização. Ajude. Ajude. Porque essa história de famílias isoladas que não se comunicam não existia. Isso é moderno. Isso é geração dos 2000 para cá. Ajude. Vamos tentar fazer o máximo possível para restaurar aquilo que precisa ser restaurado, que é essa célula básica e fundamental da nossa sociedade, que é a família, a primeira e a mais fundamental e a mais importante de todas as sociedades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.